Bom, hoje eu quero falar de uma ferramenta que eu utilizo e que eu deixei aí em aberto em alguns vídeos, onde eu falei que gerencio, né, os meus WordPress, por mais que você vê Docker aqui eu mostrando para você, em específico o WordPress, eu ainda não passei para o Docker, simplesmente porque eu utilizo essa ferramenta que para mim, basicamente eu não me preocupo com as instalações e ela é voltada para performance e para o WordPress. Então aqui, para a gente simplificar, ela não utiliza nenhum painel, ela não consome recurso de painel, é tudo por linha de comando. Foi desenvolvida aqui com Python, então com uma linha de comando eu consigo subir no WordPress, consigo gerenciar SSL, consigo configurar versões do PHP, consigo fazer várias coisas com uma linha de comando. Simples, rápido e fácil, praticamente para mim é o que resolve. Tem muita aplicação que eu utilizo páginas de vendas que essa aplicação aqui já resolve para mim. Então não é porque eu utilizo o Docker que eu vou passar tudo para Docker, sendo que tem algumas coisas que está funcionando. E no caso do WordPress, ele é bem específico, ele foi construído de uma forma ainda na visão, né, que a gente tem hoje das aplicações um pouco mais antiga e é meio complicado. Então estou acertando algumas coisas para depois de fato migrar aqui para o Docker. Então já cheguei a utilizar aí Apenion, CyberPenion, CloudPenion, painéis que são bons, porém para WordPress, para performance baseada aqui no WordPress, tem aqui essa ferramenta que para mim ela é suficiente, realmente ela é de alta performance. Com um servidor aí mínimo que você contratar, você já pode subir sua aplicação WordPress e até receber aí uma quantidade de visitas, dependendo do nicho que você trabalha, né? Utilizando o WordPress. Então, só para exemplificar, eu tenho mais páginas de vendas e algumas lojas virtuais que eu tenho algumas pessoas que eu cuido, né? Para loja virtual que eu utilizo essa ferramenta aqui. E para mim ela é a melhor ferramenta antes de vir o Docker, né? Depois dela vem o Docker. Então, nesse caso, para exemplificar, é fácil a instalação, rapidamente você sobe aqui um WordPress com Nginx, PHP, MySQL, Redis. Já tem aqui algumas customizações, né, do Nginx que é otimizada mesmo para o WordPress. É seguro, é poderoso, tem SSL, tem a parte de monitoramento que você pode instalar lá para ver gráfico, mas só vai consumir recurso, eu não recomendo. E basicamente, olha só, com uma linha você sobe, você instala e com outra você faz a instalação do teu WordPress. Basicamente é isso. Aqui tem as stacks que ele compõe, o Nginx, o PHP. Aqui na página inicial, ainda essa versão aqui ó, já tem a 8.2, então se eu vier aqui, para ficar mais fácil, documentação, aqui eu tenho basicamente, ó, olha só que legal, ele já tem a customização aqui da construção do Nginx, com Cloudflare, com Brotli, né, suporte, com um template já pronto, até para evitar ataques. Tem aqui o Nginx, o PHP, ele é bem seguro, trabalha com várias versões do PHP até a 8.2 na gravação desse vídeo. Utiliza o MariaDB 10.11 e o Redis 7.0. É seguro, conforme eu falei, poderoso. Você trabalha com SSL praticamente. Ele já gerencia tudo isso aí para você. Você pode trabalhar com API. E essa ferramenta aqui, por WordPress, é excelente. Principalmente até para você não quebrar a cabeça ou ficar gastando seu tempo tentando achar uma solução aí para o Docker, né? E basicamente aqui é o que eu utilizo hoje, por enquanto. Futuramente eu vou migrar sim para o Docker, o WordPress, mas não tem necessidade de eu ficar gastando tempo, sendo que tudo funciona aqui muito bem e eu já utilizo aí mais ou menos uns 3 anos essa ferramenta, que tem atualização, é open source e tem a documentação completa. Posso vir aqui, ver o que ele precisa. Aqui ó, pode ver que ele é bem leve porque não tem painel, então basicamente um servidor até recomendado aqui seria 2 gigas. Mas aí se você está com WordPress e não tem tanto acesso, mas é mais para você criar seu blog ou suas páginas, enfim, já é suficiente aqui o mínimo. Mas eu recomendo pelo menos 1 giga, tá, um servidor. E aí você tem ó, as compatibilidades dele, você já pode iniciar com o Debian, que é o que eu utilizo hoje, fazer a instalação. Aqui as portas que ele utiliza, então normalmente a 22, você tem a porta 80, 443 que é padrão, tem um back-end que você acessa
essa porta 222 aqui, né? 22.22.2, no caso, que é uma porta protegida para você acessar ali, por exemplo, o PHPMyAdmin, e tudo isso sendo um painel, né, de interface. Você vai acessar essa porta, basicamente você vai clicar ali e acessar o PHPMyAdmin. E aí, basicamente é só isso aqui, ó. Depois de instalar, você pode até aplicar um firewall. E aí você vê aqui na documentação os comandos, que tem vários e vários para você criar, deletar, atualizar. Você tem como debugar, você tem como instalar stack. Então, por exemplo, eu quero instalar aqui stack. Aqui abaixo, deixa eu ver. Ó, posso instalar um admin para me ver, o que eu não recomendo. O Nginx, o PHP. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero o PHP 8.0. É só rodar esse comando aqui, que ele vai instalar, fazer o upgrade aqui do PHP. E aí você tem diversos comandos, como aqui, ó, o CLI do WordPress, né? O comando redis para você instalar. Tem aqui o Composer, tem o adminer, né? Para quem gosta de utilizar o adminer. Enfim, tudo é base de comando, bem simples, bem fácil. Deixa eu só ver aqui algo que é legal. Aqui eu tenho como instalar um site HTML em PHP, é um site que utiliza o MySQL. Então já aconteceu de utilizar Laravel com essa ferramenta, né? E também outras aplicações que utilizam o código PHP e um banco de dados, independente se foi construído com algum framework. Enfim, você pode fazer um proxy. Só que é aquilo que eu te falo, o Docker já atende muito bem, você já pode iniciar com Docker. Entretanto, se for WordPress, você quiser uma ferramenta específica que funcione estável, essa aqui pode ser a solução para você estar utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser já instalar um WordPress com Nginx FastCGI já configurado pronto, só para você utilizar, é só criar aqui o site. Ó. Ele mostra aqui. Rafael, mas se eu tiver um WordPress já instalado, aí você vai dar um update com essa flagzinha aqui. Opa, essa flagzinha aqui que ele vai instalar. Se você quiser um WordPress com Redis, tem aqui também. Com o Supercache, tem aqui também. Se você quiser que o WordPress com WP Rocket, né, onde você utiliza aquele plugin, né, que é muito bom, que muita gente utiliza, basicamente você também pode rodar esse comando. Então, perceba que essa solução aqui, eles falam, né, que com a complexibilidade do Docker, eles utilizaram essa ferramenta aqui, que é um fork do EasyEngine, é melhorado, e basicamente é o que dá, o que você, no caso, pode utilizar se você quiser, é o que eu utilizo hoje. E aqui, ó, ele tem até um template aqui, um comando para você habilitar o bad block aqui em um site que você tem. Então aqui, ó, com essa flagzinha aqui, com NGX blocker, eu posso criar lá um template, ele já te dá pronto para proteger esse WordPress. Então eu posso criar já com o user, admin, com a senha, o meu WordPress, se eu já quiser. E toda a documentação dele está aqui, ó. Ativar Let's Encrypt, basicamente com uma linha de comando. Então aqui tem tudo basicamente para você ver, bem simples de entender. E aí é o que a gente vai ver a partir de agora. Isso aqui é só uma introdução para você entender, principalmente para você que comentou lá e falou que queria ver essa ferramenta por linha de comando que eu utilizo. Talvez você quiser utilizar, você pode conhecer mais e quem sabe aí, né, testar para ver se realmente vale a pena. Então vamos ver agora a partir desse momento como fazer a instalação e já começar a criar um site WordPress. Vai ser muito simples e muito fácil, conforme você vai ver a seguir. Então faz o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal para você que não é inscrito e vamos agora continuar com a parte prática depois de ter visto aqui essa parte, conhecendo mais aqui a documentação e como é feito aqui na teoria. Agora vamos ver na prática. Bom, então para adiantar, eu já estou aqui na DigitalOcean, poderia ser aí na Hertz, né, ou qualquer outra empresa que você preferir. Eu já vou descer aqui, escolher um Debian 12. O plano aqui você pode começar com 8, tá? Ou 16, se você já preferir, vai ser ideal para o seu WordPress. Eu vou começar com 8, só para teste mesmo. E aí eu vou descer aqui e deixa eu só pegar a parte da senha e colocar uma senha aqui, deixa eu gerar com esse aplicativo aqui, essa extensão. E aí eu já vou vir aqui, ó,
No caso do WordUps, é interessante você colocar um hostname. Então, por exemplo, WordUps mesmo, ponto, aprenda na web.com.br. Vou colocar um hostname dessa forma, o painel, conforme você quiser. Mesmo que você não aponte inicialmente, tá? Você pode colocar assim. E aí eu vou vir aqui e criar esse droplet. E já vou salvar minha senha pra gente acessar aqui. Bom, ele está criando aqui. Enquanto isso, eu vou acessar o terminal. Como sempre. Vou dar um clear aqui. E aí vou esperar ele dar o endereço de IP para a gente poder acessar e já fazer a instalação e já subir um site WordPress, né, para você ver como é simples. Então, enquanto isso aqui, deixa ele só terminar aqui. Então, essa solução aqui, ela basicamente vai dar um pau aí, muita hospedagem, tá, de WordPress, bem configurado. E hoje, só para simplificar, eu não utilizo nenhum plugin de cache. O cache que eu utilizo é dessa ferramenta aqui, já atende muito bem. Então aqui já está pronto, eu vou copiar esse endereço de IP. Eu vou vir aqui, ó, colocar SSH root, que é o usuário, arroba e o IP da máquina. Faltou o T ali. Eu vou vir aqui agora, dar um Enter. Vou dar um Yes para confirmar. Aqui ele vai me pedir a senha, então nesse caso aqui eu vou copiar a senha. Deixa eu só colar aqui com o botão direito. Vou dar um Enter. E basicamente a gente entrou. Fazendo isso eu vou limpar a tela, vou aumentar mais aqui para você ver. E aí, primeiramente, antes de tudo, vou dar um sudo apt update para ele atualizar aqui no sistema. Sudo agora apt upgrade. Vou dar um yes, né, um y para confirmar. Ele vai atualizar e assim a gente acelera mais o processo de criação fazendo isso aqui. Enquanto isso aqui, vamos aguardar. O que eu vou mostrar aqui para você é a configuração básica, tá? Tem outras coisinhas que você pode fazer com a ferramenta para refinar, mas com isso aqui você já consegue subir o WordPress e consegue até ver a documentação lá, que tem muita coisa legal que você pode utilizar. Já deixo antemão que nem tudo você vai utilizar, mas o específico para o WordPress que você precisa, praticamente é isso aqui que eu vou mostrar para você. Então vamos esperar que ele terminar de atualizar. Enquanto isso, não se esqueça, né, deixar aquele like, que é muito importante. E qualquer coisa eu trago mais conteúdo sobre essa ferramenta. Ele já finalizou aqui, eu vou dar um clear. Feito isso aqui, o que a gente faz para instalar? Então nesse caso aqui, ó, eu vou acessar sempre a documentação, clicando aqui, ó, iniciar. Eu tenho aqui o pré-requisito que a gente acabou de ver. Eu tenho aqui a instalação. E a instalação é justamente esse comando aqui, ó. Só copiando esse comando, ele vai fazer a instalação. Então eu vou copiar aqui, eu venho aqui, coloco o botão direito, eu vou dar um Enter. Ele vai começar aqui a fazer a instalação de forma automática, é um script, conforme eu falei para você, mas que é excelente aqui para quem quer, nesse caso, especificamente para o WordPress com alta performance. Então, depois disso aqui é só o Docker, tá? Mas por enquanto, como eu já venho utilizando ele, eu não me preocupo e basicamente não preciso deixar em uma hospedagem nem nada, porque ele já resolve o meu problema e eu não fico perdendo tempo para ficar gerenciando o WordPress, né? Eu vendo ali qual a melhor forma, enfim, isso aqui já é suficiente para mim. Nessa questão aqui ele está na versão 3.18.1 nesse vídeo, e aí quando você for fazer esse vídeo pode estar em outra versão, então verifica aí a última versão que ele vai fazer a instalação se você for instalar. Então ele fez a instalação das dependências, está instalando a ferramenta que é o WordUps. Vou aguardar aqui e aí ele vai fazer toda a instalação para você, né? Tudo que é necessário do Nginx, que é o servidor web, do PHP, do banco de dados, e você evita aquele tempo de ficar compilando ou mesmo indo em um painel consumindo recurso ali onde você tem que ficar clicando. Então aqui, na hora que eu der o comando, se não tiver instalado o PHP ou banco de dados, ele já faz a instalação, configura e já me entrega tudo pronto. E aí você aguarda um pouco, ó, ele está rodando aqui, já fiz a instalação do WordUps e já fez aqui a pós-instalação, alguns passos. Agora ele me pergunta meu username para colocar, ele vai utilizar esse username para quando você criar novos sites do WordPress, ele vai criar com o que você colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar meu nome,
vai me pedir um e-mail. É interessante você colocar um e-mail válido, porque também quando você for criar um site WordPress, se você não definir o parâmetro de usuário e senha e e-mail, né? O usuário no caso, pode ser e-mail também, ele vai pedir, ele vai usar no caso o que você colocou aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar um e-mail que ainda não está funcionando, mas que eu vou colocar aqui para você ver. Ok. E pronto, está aqui. Basicamente já está instalado. Ele já mostra aqui que está pronto. Eu posso aqui habilitar o autocompletion, complete, né, no caso dessa ferramenta, rodando esse comando. Vamos copiar aqui. E aí ele me fala aqui, ó, se eu quiser instalar algumas stacks recomendadas, tem aqui o comando o stack install para instalar. E para mim criar um site, o primeiro site WordPress, ele já me fala qual é o comando que eu faço, que é esse aqui. Então, o site WO, né, melhor falando, site create, ponto, aí, create, né, espaço, seu site.com.br. E aqui tem o if WP, que significa site em WordPress. E a partir daqui você já pode seguir o que ele está falando. Você já pode instalar as stacks recomendadas, fazendo a instalação com esse comando aqui. Ó, se eu colocar aqui, ó, o WO, né, stack install, vou dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai verificar que o WCLI está instalado. Ele vai fazer o quê? Vai fazer a instalação do que é necessário. Vai adicionar aqui o repositório do Nginx, adicionar o repositório do PHP. Então vai fazer tudo isso automaticamente. Está instalando aqui os pacotes. Então tudo isso que se você fosse fazer manualmente, essa ferramenta já faz tudo de forma automática aqui para você. E aí é só aguardar. Ele vai fazer a instalação daquilo que é necessário para você subir um WordPress ou qualquer site em PHP que utilize banco de dados. Então vamos aguardar aqui para ver o que ele vai fazer agora, né? Quais ferramentas, quais tags que ele vai instalar depois que você rodar esse comando. Porque se você rodasse o comando aqui já para criar um WP, ele é instalado do mesmo jeito, só que ele ia verificar, ó, já existe o PHP? Se não existe, eu vou instalar. Já existe instalado o Nginx? Se não existe, já vou instalar. E assim por diante. Legal. Só esperar aqui. Agora ele está fazendo a configuração do Nginx, fazendo o teste, ó. O teste do Nginx, instalando aqui a versão 8.1 do PHP FPM. Fez a configuração dele. Ele está melhorando aqui o MySQL, né? Ou seja, o MariaDB. Ele já faz aqui a stack do Failban, do send-e-mail. Olha o tanto de configuração que ele praticamente já instala aqui para você. É claro que eu não instalaria dessa forma, né? Utilizando o recomendado, até porque eu ia fazer a instalação conforme a necessidade. Então, aqui esse comando, se você pegar um servidor aí 2 GB, você pode instalar tranquilamente, que ele já vai fazer toda a instalação. E aí ele instala algo que eu não gosto. Isso aqui, esse NetData, que é um painelzinho para você gerenciar e ver ali os gráficos, né, de consumo. O que eu não gosto, mas se você utilizar esse comando conforme eu te mostrei, ele vai instalar isso aqui também. E aí pode consumir um pouco mais aí do teu recurso, do teu servidor. E ele instala um monte de coisa aqui, ó. WordUps Dashboard, Composer, Fail2Ban. Isso aqui, pessoal, você poderia fazer a instalação um por um. Então, por exemplo, eu preciso do MySQL, eu rodo o WO stack install, tem lá o MySQL, até tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É porque ele já mostra um comando para você instalar de forma automática tudo que é necessário, mas nem tudo você precisa. Então aqui, ó, o stack, o que a gente pode instalar? Por exemplo, igual eu te mostrei aqui, ó. Tem o PHPMadmin, tem aqui o... Deixa eu só ver onde está o MySQL. Tá bem aqui na minha cara, ó. Então, com esse comando aqui, já instalaria. Se eu quisesse o Redis, o que ele fez aqui? Ele instalou todas essas opções aqui, ó. E às vezes você não precisa de tudo isso, principalmente se você tiver em um servidor limitado, onde você quer só ter o WordPress ali rodando com o mínimo de recursos possível, de ficar utilizando algo que você não precisa, tá? Então, por exemplo, esse NetData ele instalou, e aqui basicamente depois de ter instalado tudo, você pode ver que ele me deu aqui um usuário para mim acessar. Então posso pegar aqui, ó, esse IP, por exemplo, ó. Ele vai dar essa mensagem aqui de não seguro. Eu vou clicar em avançado, eu vou aceitar e continuar.
ele vai me pedir esse usuário. Eu vou copiar esse usuário, que é o usuário da parte administrativa dessa ferramenta. Copiei a senha, vou colar aqui. Eu vou entrar. Ele me deu esse dashboard que você só acessa com esse usuário e senha. Então, por enquanto, a gente não instalou no WordPress, a gente instalou só as ferramentas. E aí, conforme eu falei, esse dashboard você consegue ver recursos aqui, como o Nginx, as aquisições, o número de conexão, a CPU que está sendo utilizada. E aí você pode ter um monitoramento aqui mais preciso das suas ferramentas. Tudo através dessa ferramenta aqui. Como eu falei, eu não utilizo. Geralmente eu utilizo o Htop para me estar vendo os recursos. É a forma que eu utilizo, mas eu sei que tem gente que utiliza isso aqui. Ele te dá tudo o que é necessário. Ó, aqui o banco de dados para você acessar o PHP-admin. Então ele instalou. Clicando aqui eu posso acessar. Eu tenho aqui o admin, se eu preferir, né? Se você preferir, na versão 4.8.1 tem aqui essa ferramenta que eu não sei o que é, tá? Nunca utilizei. Eu tenho aqui o File Manager para você utilizar um Explorer, um gerenciador de arquivo. Você tem aqui o PHP Info para você acompanhar o que tem aqui. E você tem outras ferramentas aqui. Tem isso aqui também, que é o NetData, né? Que ele instalou, que consome recursos. Olha só isso que você consegue verificar. Então, assim, eu não recomendo isso aqui num servidor muito pequeno, né? Até para você ter performance. Mas se você já está pegando um servidor mesmo com recurso um pouco melhor do que um inicial, você pode instalar isso aqui rodando o comando que eu falei. Ele vai te dar toda essa opção aqui para você, né, utilizar e monitorar, tá? Bom, então aqui até o momento a gente fez, né, a instalação do Ordups, a ferramenta, e tudo que é necessário que ele recomenda ali. Então ele instalou tudo, praticamente. Mas como eu falei, nem tudo você precisa. Você pode dar um stack remove. A gente tem um install, tem um remove, mas isso aí a gente pode ver em outro vídeo. Se você tiver interesse mesmo, a gente pode entrar mais a fundo nessa ferramenta. Mas até então está tudo instalado. Eu já dei um clique aqui e a gente vai instalar agora um site WordPress. E é o que a gente vai ver agora na prática. Então aqui a gente tem o menu site, tem aqui o create, update, né? Então tudo que você criar você pode atualizar, você pode deletar, você pode ver informações. E aí basicamente tem todos os comandos, inclusive habilitar ou desabilitar aquele site. Então, por exemplo, aqui acontece muito. Eu já criei lojas, só a parte de gerenciamento, né, da hospedagem, onde o cara não pagou, eu vim aqui e desabilitei. Basicamente isso aí. Então, você pode ver que por linha de comando facilita muito. Mas a gente vai ver o create, ó. Vou criar, conforme eu falei, a gente viu lá no início, pode criar aqui várias versões em HTML, com PHP, ou com MySQL, enfim. Eu quero o WordPress, aqui ele mostra para mim alguns exemplos. Então vou pegar aqui, ó, como já estou acostumado, vou colocar o, né? Eu sempre falo o, mas é WO para ficar mais fácil. Colocar site, create. Aí eu vou colocar o meu domínio, por exemplo, eu quero criar aqui um exemplo de site para a gente testar na hora aqui. Vou colocar YouTube. Opa, YouTube. Ponto. Aprenda na web.com.br. Então esse aqui é o meu domínio. Perceba que eu estou criando em um subdomínio. Se eu quisesse criar no meu domínio principal, colocaria apenas o meu domínio aprendanaweb.com.br. Então, como é um subdomínio, depois que eu colocar aqui o site, vem outro parâmetro que é if, né, o tracinho, WP. Olha aqui, ó, o que ele mostra aqui. Então, estou informando que eu quero esse site em WP. Se eu já quisesse com cache, eu colocaria WP FC, que é aqui com Nginx Fast CGI cache, tá? Mas nesse caso, a princípio, vamos criar assim. Se eu der um Enter, como a gente já instalou e rodou aquele comando para instalar banco de dados, servidor web, ele vai verificar que está instalado, ele vai fazer a configuração, vai fazer o download do WordPress, vai configurar aqui o teu banco de dados, vai configurar o PHP e vai começar a fazer a instalação do WordPress, instalar o plugin aqui, Nginx Helper, né, que é um plugin que já é integrado aqui com essa ferramenta para você gerenciar, inclusive quando você instalar cache, e ele vai fazer um reload, vai recarregar o Nginx para ver se está tudo certo. Antes disso ele testou aqui, ó, para ver se está tudo ok.
Então ele deu aqui tudo ok. E ele vai te dar aqui aquelas informações que eu falei para você lá no início. Então ele vai te dar o usuário admin, porque eu não coloquei através de parâmetros, né? O user nem o password. Eu prefiro assim. Ele me dá o usuário e uma senha aleatória. E aqui o endereço para me acessar. Se eu acessar agora, você vai ver que não vai funcionar. Por quê? Porque a gente já viu aqui que a gente precisa apontar esse domínio primeiramente para depois acessar. Nesse momento não vai funcionar mesmo. Então vou copiar aqui, vou acessar a Cloudflare e vou apontar. Aqui no nosso site, vou na parte de DNS. Eu vou já apontar aqui, adicionar um novo registro. Vou colocar do tipo A mesmo, colocar YouTube. Eu posso vir aqui, ó, copiar o IP da minha máquina que eu acabei de criar. Para esse exemplo, voltar aqui, vou colar. Vou colocar WordUp só para me lembrar e apagar isso depois. Então a gente fez a instalação. Ah, Rafael, mas você está apontando depois de criar o site. Nesse caso aqui não tem problema, porque a gente não deu o comando para criar com SSL, diferente no Docker, né? Que a gente, quando sobe lá a nossa aplicação, é interessante a gente já apontar para quando subir lá a tua aplicação, o Traffic, que é o responsável por instalar SSL, ele já identifique que está apontado e já faça a instalação do SSL. Nesse caso aqui eu posso subir dessa forma, porque eu que vou dar o comando para instalar o SSL. Então a princípio eu não coloquei, eu não rodei o comando, por isso que eu estou fazendo depois, eu só criei aqui o nosso WordPress que já me deu a senha aqui e o usuário. Bom, feito isso aqui, o que eu posso fazer? Eu vou acessar aqui a nossa URL, né? Ó, pode ver que ele abriu, porque ele abriu. Porque a gente apontou, entretanto está sem SSL conforme você pode ver aqui, ó, conexão não segura. Mas hoje a gente sabe que é necessário ter um SSL e não faz sentido você criar um site sem SSL, a não ser em alguns casos. Mas nesse caso aqui para blog, principalmente WordPress, que vai rodar um blog, vai rodar página de vendas, ou vai rodar mesmo uma loja virtual, você tem que ter SSL. E aí, como é que faz, né, para você fazer a instalação uma vez que você instalou? Então aqui na documentação, ele vai ter, basicamente, informando, eu só não vou achar agora, porque são muitos comandos, então para a gente ir direto ao ponto, tá aqui, ó, já até achei, descendo aqui, eu já achei. Tem algumas formas de você fazer, inclusive conectar com a tua API lá do Cloudflare, que ele já faz esse gerenciamento. Mas o que eu vou fazer é a forma mais simples. Então aqui, ó, ele mostra, como eu já sei de cabeça, eu já utilizo, eu vou colocar WO, site. Nesse caso aqui eu não vou colocar create, porque eu já criei. Eu vou colocar update. E aí eu vou colocar o meu site, que é YouTube, né? Dando um tab aqui, ele já completa. E eu estou atualizando. O que que eu vou atualizar? Eu vou colocar tracinho, tracinho, LE ou Let's Encrypt, conforme ele mostra aqui. Pode ser LE ou Let's Encrypt, tanto faz. Vou vir aqui então, colocar esse comando e vou dar um Enter. Nesse momento tem que estar apontado, tá? Ele vai verificar que é um subdomínio, ele vai fazer a validação, vai começar aqui, ó, utilizar o acme.sh, vai fazer o deployment aqui do SSL, fazer toda a instalação, testar, adicionar o HTTPS e aqui ele já fez a configuração. Agora eu posso acessar, inclusive me deu o link aqui, ó. Se eu acessar, agora eu tô com HTTPS. Para você ver que é verdade, aqui não tem, só atualizar, ele já carrega. Então olha só, um blog, tudo bem que não tem nada aqui, mas bem rápido, bem leve, sem painel nenhum e com algumas linhas de comandos você consegue aqui fazer a instalação. Vou acessar o admin para a gente ver. Vou colocar meu usuário aqui, que é o usuário padrão. E vou pegar essa senha aqui, ó. É bom você guardar. Clicando duas vezes ele seleciona, com o botão direito você copia. Você vem aqui, ó, Ctrl V, login. Vou fechar aqui. Agora não, fechar aqui. Tá aqui, ó, nosso painel. Posso vir aqui, ó, já atualizar. Aqui você pode fazer as configurações normais, né? Normal que você tem. Então aqui eu posso vir em Settings. Eu tenho toda a configuração aqui. O nome do meu site que ele já pega, então posso alterar. Tá em inglês, eu posso mudar aqui para o português. Então aqui, ó, deixa eu só achar o português. Tá aqui, ó, português do Brasil. Posso mudar aqui para -3. Ou achar aqui São Paulo.
tá aqui, tanto faz, e salvar. Fazendo isso, eu já altero para português, tá aqui o nosso painel, nosso WordPress. Posso acessar aqui, ó, instalar tema, fazer o que eu quiser. Basicamente com a linha de comando eu consigo fazer isso otimizado, certo? Legal, né? Olha só que bacana. Agora digamos digamos que eu queira aí um cache. Eu vou dar um clique aqui, eu vou colocar wo site update, vou colocar aqui o meu site novamente e vou colocar aqui o if wp-fc, ou seja, ele vai pegar o meu site WordPress que eu coloquei como padrão e vou aplicar um cache aqui, que é o fastCGI, né? Vou dar um enter, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai demorar um pouco, vai atualizar, ele faz um backup do anterior, caso você precise, então tá aqui, ó, a parte onde fica os backups, então, cara, isso é incrível, tá? E aí você vê que ele rodou, né, o banco de dados, verificou aqui tudo certinho, rodou, e ele já fez aqui uma configuração já pronta para utilizar com o seu WordPress otimizada, que dá pau aí qualquer plugin que você venha utilizar que só consome recursos aí do seu servidor. Então aqui o nível de cache é apenas da ferramenta, a nível de servidor. Se você vier instalar algum plugin de cache aqui dentro do seu WordPress, é só para complementar e não sei, né? Você tem que ver se vale a pena ou não. Então aqui ele já deu. Então ele tem aqui, ó, plugins. Deixa eu acessar aqui. Eu tenho plugins. Aqui na parte, ó, do Nginx Helper, né, eu tenho settings. E aqui eu tenho basicamente já tudo habilitado que ele já configura para mim. E se eu quiser, né, apagar o cache, só clicar aqui que ele limpa. Então basicamente aqui não vai dar muita diferença porque a gente está trabalhando localmente. Localmente não. A gente está com um projeto novo, né? Às vezes me confundo. Então, isso aí num projeto seu, você vai ver que a performance, a rapidez que vai abrir, vai ser incrível. Inclusive meu site aqui, ó, utilizo essa ferramenta. Então aqui tá certo que é uma página só, mas eu estou utilizando o Elementor. Para quem utiliza o Elementor sabe que ele tem um sério problema com rapidez, né, para estar abrindo. Então essa ferramenta aqui, pode ver que abre e eu recebo várias visitas, né, dessa página aqui conforme eu vejo lá no dashboard. Então basicamente é assim que eu utilizo. E aí, só para a gente finalizar, passar meio por cima, você pode ter dúvida com relação a você migrar nesse WordPress, como você faria para migrar aqui. Eu vou passar rapidamente, mostrar uma opção bem simples, bem fácil, tem diversas formas de você migrar, mas o que você precisa é do teu WP Content, que tem as imagens, tem o upload, né, tudo que você fez, plugins, enfim. É o que você precisa e também do seu banco de dados. Então nesse momento aqui, ó, a gente pode acessar wo site info e colocar o seu site. Vou dar um enter. Ele vai mostrar aqui informação do seu site que está habilitado, que é um WordPress com fastCGI habilitado, a versão do PHP. Inclusive tem como mudar essa versão, tá? A gente pode ver isso mais para frente, é só um vídeo rápido, tá ficando longo, mas acredito que vai ser útil aí para quem estava querendo saber. Então ele vai mostrar que está habilitado o SSL, quantos dias faltas. Então ele vai renovar automaticamente antes mesmo de expirar aqui o teu certificado. Aqui você consegue ver onde ficam os logs de acesso de erro, onde ele está lendo aqui o teu site, inclusive dados do banco. Então tem o DBName, tem o user e tem um password que você pode acessar com o PHPMadmin, conforme eu te mostrei lá no início, tá? Você pode acessar e aí você vai fazer o dump, você vai fazer o backup do seu banco atual, onde você está, para você acessar esse banco aqui e jogar ele aqui dentro, tá? Você limpa lá e joga o teu banco atual, que é do seu site. E aqui para você ter uma ideia, depois que você, né, fizer um backup do seu banco antigo e passar para cá, aí tem a pasta lá WP Content. Uma coisa que você pode fazer é acessar aqui, ó, sftp:// colocar o endereço IP da sua máquina, que no meu caso é esse aqui. Eu vou colocar usuário root e vou colocar a senha que eu salvei aqui, ó. É uma forma de você fazer, por SSH é mais fácil ainda,
né? Mas isso aqui é só para qualquer pessoa que já utiliza esse programa, né? O FileZilla pode fazer. Então como é que funciona? Aqui dentro desse programa você tem que saber onde é instalado. A gente viu que na pasta barra aqui, var www, se eu acessar, eu tenho aqui os diretórios da ferramenta padrão e tenho aqui que a gente criou. Se eu acessar, eu tenho aqui as configurações, por exemplo, o backup que ele fez, se eu precisar, eu tenho aqui as configurações htdocs, onde se encontra toda a pasta do WordPress publicamente. E o que você vai fazer é passar seu arquivo zip para cá, ou todos os arquivos que você tem, dependendo do tamanho, pode demorar um pouco. E aí você vai substituir, né, e vai colocar o que você já tem. Dessa forma aqui, ó. Então todo tema, plugin que você tem, vai para essa pasta e você não vai perder. E aí você só faz o questão do banco, você sobe seu banco também. E aí quando você acessar, depois estiver pronto, você vai estar já com o seu site no servidor, depois de apontado, é claro. Vai estar tudo pronto aqui. Então, isso aqui é um resumo só para você entender como seria. Então aqui, ó, você pode acessar dessa forma as pastas e fazer aí o backup ou passar os arquivos que você tinha. Um detalhe importante é que o wp-config, ele fica aqui, ó. Ele não fica dentro da htdocs. Isso aqui é um padrão do próprio WordUps e ele fica aqui por questão de segurança. Então, nesse caso, se você fizer dessa forma, instalar primeiramente, criar o seu domínio aqui dentro, você pode passar só a wp content que vai funcionar. Ele vai pegar, né, depois que você subir o banco, é claro, e as configurações, tá? E aí você consegue gerenciar, isso aqui é o básico, com isso aqui você já consegue rodar. Tem muito mais configurações que, dependendo aí do interesse, você pode deixar um comentário abaixo. Quem sabe eu faço um vídeo completo mostrando sobre essa ferramenta. E basicamente é assim que eu faço hoje para estar utilizando e gerenciando os sites em WordPress. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito e deixa um comentário abaixo para eu saber se foi útil e se você quer saber mais sobre essa ferramenta. Inclusive, se você conhecia, é interessante saber aí, né, caso você não conhecia e hoje está conhecendo, e talvez te ajude, né, a ganhar tempo para você não ficar perdendo tempo com hospedagem ou com painéis, que pode ser um pouco mais complicado. Eu garanto que aqui é fácil e simples. Então daqui a pouco a gente se encontra aí em outro vídeo. Um abraço e até lá.